ideia. As igrejas tornaram-se tão sistemáticas que não se pode entrar numa, a não ser que se pertença a uma. É necessário ter um cartão de companheirismo ou algum tipo de identificação. And by believing this, the only door I nearly have open is these businessmen. And as long as they're not an organization, I can go in with them. And get to bring the message that I feel that's on my heart to the people. E por crerem nisto, a única porta que eu praticamente tenho aberta são estes homens de negócios. E enquanto eles não forem uma organização, eu posso participar com eles, porém, e conseguir trazer a mensagem que sinto que está no meu coração ao povo. But it's done so systematically, and I love you Pentecostal people, and Pentecost is not an organization anyhow. You just call yourself that. Pentecost is an experience and not a denomination. Porém, isso se tornou tão sistemático, e eu amo vocês, povo pentecostal. E Pentecostes não é uma organização de qualquer maneira. Vocês apenas se chamam disso. Pentecostes é uma experiência e não uma denominação. But you see, the thing of it is so hard for many men when they look at it and believe it and see it so identified by God in the Word, yet it's so hard to rot away from that thing you've been in. Porém, veja você, o negócio é tão difícil para muitos homens. Quando olham para isto e creem nisto e veem isto tão edificado por Deus na palavra, ainda assim é tão difícil apodrecer para fora dessa coisa em que vocês têm estado. What would I do? Where do I get my meal? God is your meal. God is the thing for you to hold on. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. O que eu faria? Onde eu ganharia o meu pão? O quê? Deus é seu sustento. Deus é a coisa a qual se apegar. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. I'll leave it lay at that. You know what I'm talking about. Eu vou deixar isto descansar nisso. Você sabe do que estou falando. We are told by God's prophets that we are to have a new earth, a new heaven, and a new earth. If you want scripture, that is Revelation 21. I can quote it for you. Have it here. Foi-nos dito pelos profetas de Deus que é para nós termos uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. Se querem escritura disso, é Apocalipse 21. Eu poderia citá-la para vocês. Tenho-a aqui. John said, I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and first earth was passed away. It was gone. João disse, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Desapareceram. Now, if we're to have a new earth, the old earth and the new earth cannot exist at the same time, or the new world and the old world cannot exist at the same time. There can't be two world orders together at the same time. Agora, se é para nós termos uma nova terra, a velha terra e a nova terra não podem existir ao mesmo tempo. Ou o novo mundo e o velho mundo não podem existir ao mesmo tempo. Não pode haver duas ordens mundiais juntas ao mesmo tempo. Now, in order to get the new earth, the old one has to die. Now, if the old one has to die, then it's giving birth pains for a new one now. Agora, para conseguirmos a nova terra, a velha tem de morrer. Agora, se a velha tem de morrer, então está dando dores de parto para uma nova agora. And then if a doctor went to examine a patient that was in labor, now one of the things that doctor would do, which I'm talking in the presence of 2 or 3 I know of good medical doctors here, Christian doctors. E então, se um médico fosse examinar uma paciente que estivesse para dar à luz, uma das coisas que o médico faria, o que estou falando na presença de 2 ou 3, eu sei, de bons médicos aqui, médicos cristãos. And I would ask you this. One of the first things that doctor does after he's been watching the patient is to time the pains, birth pains. E eu lhes perguntaria isto. Uma das primeiras coisas que esse médico faz depois que esteja observando a paciente é cronometrar as dores de parto. He times the pains, how close they are together, and how much more terrific each one gets. One is more harder to have than the other one. Ele cronometra as dores
quão perto estão umas das outras, e quão mais terrível cada uma fica. Uma é mais difícil para se ter que a outra. Next one, still harder. Get closer together. That's the way he diagnoses the case by the birth pains. A próxima, ainda mais difícil. Ficam mais próximas umas das outras. É assim que ele diagnostica o caso pelas dores de parto. Well, if the world has to give away to the birth of a new world, let's just examine some of the birth pains we're having on the earth. And then we'll see about what day, and it's about how far she is along in her labor. Bem, se o mundo tem de ceder ao nascimento de um novo mundo, vamos examinar algumas das dores de parto que estamos tendo na Terra, e então veremos acerca de que dia e quão avançada ela está para dar à luz. The First World War. Boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. É maravilhoso estar mais uma noite para uma reunião de louvor e adoração a Deus. E a escritura que o pregador irá usar esta noite se encontra em Efésios capítulo 1, verso 1 ao 3. Você deseja anotar, deixar marcado, é Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 3. E nós vamos iniciar nosso culto louvando ao Senhor com o hino O Grande Eu Sou, de número 255. O Grande Eu Sou. Mi. Cante com alegria. Nós viemos aqui para louvar a Deus, para ouvir a palavra. Estou com Daniel.
Vamos ainda cantar o 181, Bem-aventurança do crente. Aqui está lá. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder nos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso céu. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e no céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Senhor, continue nos abençoando. No próximo domingo será a Santa Ceia do Senhor, se o Senhor assim nos permitir. E amanhã, sendo o sábado que antecede ao domingo da Santa Ceia, aquele período de consagração, oração, meditação, né? Nós vamos orar pelos pedidos com o irmão André. Se você tem um pedido, uma necessidade, levante uma de suas mãos. O Senhor Jesus sabe o que você está pedindo. Vamos orar por Luciano de Souza e também pelos nomes que estão escritos no livro de oração. Senhor Deus, Pai Celestial, o Senhor conhece todas as coisas, ó Pai, porque o Senhor é o Deus onisciente, onipresente,
e onipotente. E esta hora o Senhor já viu antes da fundação do mundo, quando nós estaríamos aqui reunidos, ó Pai, na casa de oração, para buscar a Tua face, Senhor, para louvar como louvamos esses hinos maravilhosos, louvando o Teu nome. O Senhor tinha visto, e também agora, Pai, nesta oração, cada nome, cada mão levantada, o Senhor também já viu. Antes da necessidade, o Senhor já viu. Antes do problema chegar, o Senhor já viu. Antes da enfermidade chegar, o Senhor também já viu, Pai. Por isso nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Senhor Jesus, pedindo que o Senhor guarde a cada filho, ó Pai, o nosso pastor, ó Deus, esta igreja, Senhor, e abençoa-nos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo, através da Tua palavra, Pai. É o que te pedimos no Teu santo e bendito nome, e te agradecemos. Amém. Os irmãos que estão acompanhando o culto através da internet e notificar a audiência. Em Minas Gerais, irmão Jarbas e família em Paraguaçu. Irmã Ademilson e família lá em Boa Esperança. Também irmão João Claré em Pouso Alegre. Irmã Andrea em Santo Antônio do Amparo. Irmão Adaías e a irmã Ruth, também a irmã Ana Clara e Pedro Elias lá em Boa Esperança. E o pastor Pedro e família, eles dizem aqui, lá no Recanto, em Boa Esperança. Pastor Pedro e família, irmão Ademilson e família. E no estado de São Paulo, irmão Euclides e a irmã Edith em Mogi Guaçu. Irmão Márcio de Jesus e família em Sumaré. Irmão Jesus e a irmã Clares lá em Jaú. E irmã Simone Maia em Mojimirim. 19 computadores conectados até as 19h21. Vamos dizer a eles: Deus vos abençoe. Continue abençoando a todos. Somente crer, tudo é possível.
Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Boa noite com Jesus. É bom estar aqui. É bom ver de longe, mas é bom estar perto também. Ontem assistimos o pastor Aparecido, pregando lá em Mojimirim. Pregou a mensagem que Deus pôs no meu coração lá no meio do mato, na minha casinha lá no mato. Mas só que, quando ele falou da mensagem, eu falei, a mensagem que eu quero pregar sábado. Mas os parágrafos que Deus pôs no meu coração, ele pulou, deixou para mim. Coisa boa. Aqueles que o senhor leu, não vou ler nenhum, vou só ler os outros que o senhor não leu. Então a mensagem de quinta, de ontem, e creio que sábado, vai ser aquilo que Deus quer para Mojimirim amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Internet muito boa, não cai nenhuma vez. Perfeito, vocês que estão aí no Recanto, né? É Modern Music que deu esse nome, né? Em Mojimirim. Oh, Boa Esperança. Deus os abençoe a todos vocês aí e em todos os outros lugares. Esta semana não estava programado para me viajar. Pensei que ficaria aqui, mas me deu um desejo muito grande no coração de ir. Ficar uma semana lá, orando, no meio daquela mata. Eu chamo um lugarzinho que Deus preparou para mim. Minha caverna, em cima de uma árvore, cheio de rato, mas eu fico tão feliz com aqueles ratinhos do mato. Ô irmão Agilson, será que não tem uma telinha para os ratos não subir? Ô ratinho que dá trabalho. E rói, nha, 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 nha. E rói, rói, rói. Mas orando durante o dia, pós lá, coisa boa. Eu sei que há um aproveitamento para toda a igreja. Paulo disse a Timóteo, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. E ali se lembra, você não, mas o Espírito traz as pessoas, os enfermos, os que estão na luta, e assim parece que passa uma fita assim de todo mundo, não só no nosso país, mas em toda a terra. Família Brana, irmão José, esse trabalho. E assim você vai. E vem aquele desejo profundo de ir em Santo Antônio do Amparo. Como é que é o nome da irmã? Andrea, que dizia a Deus, eu sei que o Senhor não me desampara. E quando nós chegamos lá, ela chorando e disse, eu sabia que Deus não tinha me desamparado. Que família abençoada, sofrendo com essas doutrinas falsas
dos últimos tempos. Mas ela disse: eu sabia que o Senhor não tinha me desamparado. E o marido chorando também. Eles são parentes do irmão pastor Pedro. E, por fim, nós vamos ter um trabalho lá para aqueles que estão sofrendo. E eu vejo que esse pequeno e pobre, humilde ministério vai ajudar muita gente que estão sofrendo, né? Com os falsos obreiros, né? Falsos, né, pastor Aparecido? Dos últimos dias. Deus abençoe. E uma irmã que dá gosto, viu? Ela diz: pastor, eu acompanho na mensagem o senhor pregando. É o meu culto. Ela está lá com a mensagem aberta também, acompanhando. Ei, mas é bom, encontrar um cristão é bom demais, né? É muito bom, ótimo. E até minha companheira, irmã Zilmar, tem uma casa próxima no mato também, e ela fica lá também o dia inteiro orando. Acho que ela está dormindo, né? Deve estar cansada, que não dorme com os ratos. E posa comigo lá também. Lá tem um quarto, assim, um quartinho assim, em cima da árvore. É a coisa mais chique, viu? Oh, mas é bom, viu? Irmão Levi, eu quero ter um culto lá, na nossa confraternização, um dia, para vocês verem. Muito bom. Nós vamos ler a Bíblia. Aos Efésios. Esse óculos me ajuda muito, viu? As letras ficam mais vivas. E o irmão Brad diz que Paulo, ele estava escrevendo aos Gálatas: eu escrevo com grandes letras. Porque desde a visão que ele encontrou com a coluna de fogo no caminho de Damasco, ele não ficou bom das vistas. Ele ficou cego. E foi embora, e o mensageiro que Deus mandou lá para ir na casa de Paulo, fugiu. Jeremias, Ananias, parece Jeremias, né? Ananias mandou passar a mão, tirar as escamas. Mas o irmão Brand disse que ele não ficou muito bom da visão, e esse era o espinho na carne dele. E os irmãos da Galácia amavam tanto Paulo que queria dar os olhos para ele. E ele disse: eu escrevo com grandes letras. Essa tecnologia da ciência do bem e do mal faz bem também, né? O carro, o óculos. Se não fosse os caimitas, né? Não tinha óculos, não tinha nada. Mas Deus deu essa sabedoria. Aos Efésios 1, verso 1 ao 3. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Eu estou lendo aos Filipenses, já pela segunda vez. Vocês me perdoem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus.
A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Grande é o Senhor. Em Ti nós temos bênçãos espirituais verdadeiras, Pai. Vivifica a Tua palavra em nossas almas e nos abençoe. A bênção só vem de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Vamos ouvir o hino. Vamos sim. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa das minhas orações. Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder, renova o meu viver. Amém. Deus continue abençoando, irmã. Aqui no parágrafo 52, ou 53 em diante, confronto de Efésios com Josué, adoção, primeira parte. O confronto é um paralelo, é uma comparação, isso é um confronto. Então nós já vimos aqui quando as mulheres hebreias
ia dar à luz o filho. Então ela sentia, na dor do parto, ela falava o nome. E aquilo determinava o lugar na terra prometida. E quando Josué foi repartir a terra prometida, ele teve a mesma inspiração da mãe quando estava dando à luz a criança. Isso é profundo. E agora, depois que você está dentro da terra, isto não significa que você está realmente livre da guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão onde você está. Então veja, Canaã não representava o grande céu, porque era guerra e problemas e mortes e lutas e demais coisas. Porém, isto realmente representava isto, para que isto possa correr perfeitamente. Canaã não representava o céu de jeito nenhum, mas é a terra, a dispensação da vitória. Há tanta confusão que os homens fazem. É claro que Satanás não ia deixar a mensagem de Elias sem colocar a mão suja dele. Interpreta. Fica com o que está escrito na mensagem de Elias. Pega do começo até o fim, crendo. A coisa que você não entende, creia. Saiu coisa boa, a própria mensagem, a brecha e os selos na tradução perfeita. Se você escuta o irmão Branham falando uma coisa ali e para naquilo, você vai fazer uma doutrina errada, vai ter uma fé personificada. Mas você tem que ouvir tudo e crer em tudo, que entendeu, que não entendeu, porque como profeta, ele via tudo, o futuro, o milênio, a eternidade, e falava coisas, nós não entendemos nada. Nós não entendemos nem a nós mesmos. Mas cremos em tudo. Simples. A coisa de Deus é simplicidade. Simples, é isso mesmo. É pegar a mensagem, ler, crer e pronto. Não tem mais nada. É simples demais. Glória a Jesus, coisa boa. E regozijar, né? E agora, depois que você está dentro, isto não significa que você está realmente livre da guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão onde você está. Então veja, Canaã não representava o grande céu, porque era guerra e problemas e mortes e lutas e demais coisas. Porém, isto realmente representava isto, para que isto possa correr perfeitamente. E é aí onde a igreja está caindo hoje, naquela marcha. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado?
a sua falta de comportamento. Os pecados não confessados de vocês, crentes, pode fazer com que esta igreja caia amargamente. E no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disto. Oh, você diz, agora espere um momento, irmão Brana. Bem, isto é verdade? Pense nisto. Isto é verdade. Josué, depois que ele atravessou a terra, Deus lhe deu a promessa que, somente pense, para lutar uma luta total, sem perder um homem, sem ter nem mesmo um arranhão, sem ter nem mesmo uma enfermeira, ou um primeiro socorro, ou uma atadura. Deus disse, a terra é tua, vai, lute. Pense em ter uma luta sem ter uma cruz vermelha por ali, sem ninguém ficar ferido. Pense nisso. Deus é Deus. Pense em uma guerra sem um arranhão. Mas tem essa guerra? Quando Deus diz não vai ter nenhum arranhão, não vai ter nenhum arranhão. Para Deus tudo é possível. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Aleluia. E eles mataram os amalequitas e os heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio de nenhum deles, até que o pecado chegou no arraial. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado é uma nuvem negra, escura, que tampa Deus. Mas tira o opróbrio, tira essa nuvem. É como a nuvem, o sol está lá brilhando, meio-dia. Vem a nuvem, fica escuro, não tem mais sol. Não, o sol continua do mesmo jeitinho. Só que a nuvem tampou o brilho do sol. O pecado é uma nuvem escura que tampa o brilho de Deus nas nossas vidas. Mas tira o pecado, Ele está brilhando nos seus filhos, agindo com seu poder. Alinha, oh Deus, como é maravilhoso, Senhor. Você pode ir numa batalha com Josué e não ter um arranhão. Um arranhão, afastando o pecado. O pecado, o diabo, que é o pecado, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando traga,
Aí entrou o problema. Pecado é morte. Oh, Deus, nos livra dessa morte. Se nós puder ter só essa linha com Deus, que maravilha, Jesus. Que batalha maravilhosa. Nenhum arranhão, nenhuma ferida, nada. O exército está intacto. E assim é a sua vida, sem nenhum arranhão, sem nenhuma morte, sem nenhum ferido. Vitória e vitória e vitória e vitória e vitória. Mas quando o pecado chega, a morte está ali, fúnebre. Isso que o irmão Branham está dizendo. O pecado chegou no arraial. Por que pecado chegou no arraial? Por que chega na nossa vida? Você traz para você. Chegou no arraial de Josué. Chega. Beira você. E quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro, e a escondeu em seu arraial, então no dia seguinte eles perderam 16 homens. Josué disse: parem, espere um momento, há algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Oh, Jesus, eu gosto disso. Se todos nós fizéssemos como Josué, pare, vamos ter 7 dias de jejum. Jejum? Oh, não. 7 dias de jejum. Sem o óculos eu tenho que ficar assim. Com o óculos eu tenho que ficar assim. Aleluia. Eu tenho que acostumar com essa coisa. O Senhor vai descendo assim, ó. Aleluia. Então no dia seguinte eles perderam 16 homens. Josué disse: pare, espere um momento, há algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Olha, quando tiver a coisa dando errada, você fala assim: vou ter 7 dias de jejum. Deus nos fez uma promessa: lá nada será ferido, nossos inimigos prostrarão aos nossos pés. E há algo errado aqui, algo está errado em algum lugar, porque temos 16 homens mortos aqui. Eles são irmãos israelitas. Eles estão mortos, porque morreram eles, homens inocentes, porque um só homem saiu fora da fila. Vê você a razão pela qual isto precisa ser ensinado? A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus e em linha um com o outro, andando perfeitamente correto, soberanamente diante de todo homem, temendo a Deus, porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que ele não deveria ter feito. A vida de 16 homens foi tirada,
pense que eram 16, talvez mais. Creio que foram 16 os homens que morreram. Josué chamou e disse: há algo errado. Deus fez a promessa e algo está errado. Quando trazemos os enfermos diante de nós e acontece deles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene e nos ajuntar. Há algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa. Deus tem que estar agarrado naquela promessa e Ele o fará. Aleluia! Passa os céus e a terra, mas disse Jesus: as minhas palavras não hão de passar. Deus não falha. Às vezes eles dizem: Deus não faz o que fazia no passado. Se existe falha, está em mim, está em você, está em nós, não em Deus. Deus está pronto para agir. Ele sempre está pronto. Não é toda hora que eu estou pronto. Não é toda hora que nós estamos prontos. De uma forma oficial. Às vezes, vez em quando, dar essa nota é bom. No sábado que antecede a ceia do Senhor, nós temos um jejum solene entre todo o povo, aqueles que podem acompanhar, é claro. De uma forma geral, e oração, e consagração. No sábado, até o momento que você der conta, até a tarde, ou até 11 horas, depende, varia das pessoas. Quando é jovem, tem mais força, pode ficar 3, 4 dias sem comer, sem beber. Orando a Deus. Jovens, sois fortes. Aleluia. Não, mas não é um sacrifício a Deus, entristece a Deus também. Não é isso. Oh Deus, mas é tão bom. É tão bom ficar envolvido com as coisas de Deus, orando. Oh Deus, oh Deus. Ele fez um jejum e eles descobriram, eles deitaram sorte. Acã confessou isto e eles mataram a família de Acã. Todo mundo morreram, filhos, esposa, Acã e tudo, e queimaram os seus restos mortais e deixaram lá como memorial. Oh Deus, que é o pecado? E Josué seguiu em frente com a batalha, tomando tudo, sem nenhuma cicatriz ou ferida. Aí está você. As vitórias vieram outra vez. Você tem uma vida de oração, consagração a Deus, orando, e vitórias, e vitórias, e vitórias, e júbilos, e cânticos espirituais,
e bênçãos e bênçãos, e sem nenhuma derrota. Mas o pecado chega, derrotas, 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 derrotas. Mas faz um inventário com Deus. Faça um momento, tira as conversinhas, tira os mexericos, tira essas coisinhas baixas e passa a ter uma vida de falar segundo a palavra de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra. Tanto assunto dentro da Bíblia. Jesus multiplicou os pães. Jesus curou a mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue. Jesus curou aquela filha de Abraão há 18 anos encurvada pelo diabo. O assunto dos esquilos, assuntos da irmã Ratimusa, tanto assunto. Se alguém falar, fale segundo as palavras. Entrou nos mexericos, nas borrachices, disse Paulo, falando, festa com a vida do outro. Isso é fracasso, isso é derrota, isso é morte. Não tem cura, não tem vitória nessa vida, mas uma vida de oração e consagração. É vitória, e mais vitórias. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E tanta vitória. Mas o pecado, a vida cheia de pecado, não tem vitória. Não tem vitória. Deus nunca abençoa um vaso iníquo. Diz o profeta de Deus. Deus tem coisas intactas para os seus filhos. Intacto é que nunca foram usados para os seus filhos. Mas ele olha assim: eu queria tanto abençoá-los, eu queria tanto ajudá-los, mas há um impedimento ali. Mas quando isso é tirado, irmão, o céu se move em favor dos filhos dele. O céu se abre em favor dos filhos dele. Aleluia, essas bênçãos para os filhos de Deus. Você quer elas para você? Então tira o opróbrio. Aleluia. Vitória voltou novamente. Você está com a vidinha fraca, uma vidinha murcha, uma vidinha mesquinha de pecado, e derrota e mais derrota, fracasso e mais fracasso. Mas quando isso é tirado, a vitória vem novamente. Os dias de vitória voltam novamente. Aqueles dias maravilhosos de vitória com Deus, de alcançar pela fé. Aleluia. O irmão Brana fala de George Washington, lá na neve, orando a noite inteira. Ah, como eu gosto disso. Lá na neve, e 4 ou 5 balas de mosquetão estava na sua farda, na sua roupa, mas não pôde deter George Washington. E lá na neve, ele recebeu a inspiração que Deus ia dar a vitória para ele. Quando ele olhou para o seu exército, não tinha nem sapato nos seus pés, mas ele creu naquilo que Deus colocou no coração dele. E ele foi na batalha e Deus deu a vitória.
Deus ainda é Deus. Deus ainda dá vitória. Oh Deus, o coração fica alegre, feliz. Meu coração está feliz. Você está feliz? Oh Deus, certo dia ele esteve necessidade, um pequeno tempo, um tempo extra. O sol estava se pondo, assim, no oeste. No poente. Vocês não sabem nem aonde o sol se põe. Poente. Os homens não podiam lutar mais bem durante a noite. Josué, aquele grande guerreiro, homem de fé, o pecado tinha saído do meio do arraial. Você pode tirar o pecado da sua vida, você pode tirar, e esse Deus agirá como agiu com Josué. Eu posso tirar. Deus não faz acepção de pessoas. Ele age da mesma forma hoje também. Aleluia. Isso é a pura verdade. Oh Deus, ungido, Josué ungido de Deus, colocou ali na terra como Efésios para a nossa igreja. Possua. Os homens não podiam lutar mais bem durante a noite. Josué, aquele grande guerreiro ungido de Deus, colocado ali na terra como Efésios para nós, para a nova igreja. Possuindo a terra, tomando-a. Ele precisava de algum tempo. Então ele diz: sol, fique parado. E ele permaneceu quieto por cerca de 12 horas, até que ele tomou a terra. Vem, aleluia. O que é que o sol não está entrando? Está parado pela voz de um homem que tinha tirado o opróbrio do pecado. Ele é Deus o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso é Deus agindo através de um homem que tirou o opróbrio. Vale a pena tirar o opróbrio? Vale a pena tirar o pecado? Vale a pena parar com as borrachices, com as conversinhas? Vale a pena ou não? É claro que vale a pena. Deus ainda age em favor dos filhos. Eu creio neste Deus real e poderoso. Aleluia. Eu creio em Deus. A igreja não é uma reuniãozinha que se faz ali. Você tem que estar ligado, porque Deus age, Deus fala, Deus toma conta dos seus filhos. Aleluia. É tão bom crer em Deus como Josué. Quando as coisas estão dando errado, irmão, faça um jejum solene. Tem um momento de parada, dizendo: tem alguma coisa errada. Vamos orar.
Vamos consagrar, até Deus mostrar. Eles ficaram 7 dias orando, e de repente todos tinham que passar diante de Josué e olhar nos olhos de Josué. E aquele homem ungido, e cada um que passava, quando chegou a vez de Acã, é como na ceia. Quando chegou a vez de Acã, não teve como ele esconder. Ele teve que mostrar. Oh Deus poderoso, o pecado é morte, impede de Deus agir. Oh Deus, ajuda-nos. Esse Deus ainda é o Deus vivo de poder. Operou no passado e opera ainda. Basta somente crer. Esse Deus ainda é o Deus vivo de poder. Sempre operando. Aleluia. Agora o livro de Efésios nos coloca exatamente em Cristo. O que eles eram na Terra Santa, nós não somos colocados na Terra Santa, mas no Espírito Santo. Nós somos colocados no Espírito Santo. Agora vamos ler somente uma palavra e ver quão perfeita é a igreja. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Oh, eu gosto disto, você gosta disto? Deus o fez um apóstolo, nenhum ancião colocou as mãos sobre ele, nenhum bispo o enviou para lugar algum, mas Deus o chamou e fez um apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, os que são santificados, que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quem que é os santos? Os santificados. Alguém disse para o irmão Brana, quando foi na ressurreição daquele menino da Finlândia? Ele foi entrevistado por um repórter católico, e ele perguntou, os nossos santos, irmão Brana, da Igreja Católica, pode ressuscitar um morto também? O irmão Brana respondeu, se eles estiverem vivos, pode. O repórter disse, mas irmão Brana, você não pode ser santo vivo, você tem que ser santo depois de morto. Irmão Brana citou essa escritura aos Efésios primeiro. Paulo dizendo, e aos santos que estão em Éfeso. Era para os que estavam no cemitério? Não, era para os santos vivos. Existe santo, sim. Santo é separado, é santificado. É como alguém, que é santo? Sim, é santo, sim. É comedor de feijão? É, macarrão, carne, verdura também. Mas é um homem de oração, é uma mulher de oração, é um santo, é santificado. Alguém disse, não sei se um endemoniado, ser comedor de feijão e de macarrão, vai me expulsar? E dizer, eu sou comedor de macarrão e feijão, mas não vou te expulsar no nome de macarrão, não. É no nome que é sobre todo nome. Senhor Jesus Cristo.
E aquele demônio teve que sair. Agora, se você deseja saber como entramos em Cristo Jesus, se você voltar em 1 aos Coríntios 12, lá diz... Eu li o 64? Não, né? Observe como ele endereçou isto. Isto não é para os incrédulos. Isto é para a igreja. É um chamado para aqueles que são chamados, os santificados e chamados que estão em Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Efésios não é uma carta evangelística, diz o irmão Brana. É uma carta para a igreja, para mim, para você. Dá um passo a mais. A igreja entra pelo batismo em nome de Jesus Cristo, que é a justificação, e vai galgando o terreno. Há uns que estacionam e fica 30 anos ali. Terrível. Aquele crentinho morno, mais ou menos, tomando a ceia, custa calambeando de fraqueza, de espiritual, anêmico. E faz um alvoroço e outro alvoroço, como a igreja de Corinto. Mas há uma igreja efesiana que pode ouvir estas grandezas de Deus. Aleluia. Eu quero ser a igreja efesiana. Você quer ser a igreja efesiana? Ou aquela que Paulo tem que chegar todas as vezes e dizer: carnais, a contenda entre vós. Não sois carnais? Mas ele nunca disse: vós sois carnais aos Efésios. Ele nunca disse. O irmão Brando disse que ele nunca disse. Ele disse para os Coríntios. Mas para os Efésios ele não disse. Ele podia falar da eleição, da predestinação, do selo do Espírito. Ele podia falar da armadura. Ele podia falar de tantas profundidades. Oh Deus, queremos ser esta igreja efesiana. Aleluia. É um chamado para aqueles que são chamados, os santificados, chamados que estão em Cristo Jesus. Igreja efesiana. Eleição, predestinação, tanta coisa. Somos salvos pela graça. Aí vem a salvação pela graça. Aí vem: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E aí vem a unidade da fé, a santidade cristã. Aí vem: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí vem a armadura de Deus. Aí vem as tantas coisas para a igreja de Éfeso, efesiana. Ajuda nós a ser esta igreja, Senhor. Não aquela igreja que dá tanto problema. O irmão Branham disse que a igreja que não dá problema, o diabo não está nela. Deus, a igreja que não tem problema, Deus não está nela. Mas é problemas. Problemas, tem guerra, tem lutas. Não aqueles problemas de Coríntios. O filho com a madrasta do pai, o outro falando o outro dizendo: não, eu sou de Paulo. Eu sou de Cristo.
Eu sou de... Como é que era o nome daquele outro? Apolo. Paulo diz: vocês são carnais. Quando você fala bem assim, ó, eu sou do grupo tal, Coríntio. Ele é a igreja de Coríntio. Carnais. Eu sou tal. Eu sou de Cristo. Paulo diz: carnais. Carnais. A contenda entre vós. Mas quando a pessoa está mesmo cheio do Espírito Santo, ele começa a amar a todos. Ele começa a ter um amor por todos. E ele passa a ser um cristão genuíno e verdadeiro. Não de partidarismo. E meu partido é tal. É que nem é uma política dentro da igreja. O meu partido é tal. Não, eu sou de Cristo. E o irmão Branham disse que os que diziam que era de Cristo eram os piores ainda. Aí o irmão Branham vem e diz: o Espírito Santo não é uma fossa negra. Há uns que dizem: não, eu sou irmão Branham. Esses são os piores. É uma fossa negra. Mas quando é cristão mesmo, ele passa a amar a todo mundo. Ele passa a ser um crente diferente. Ele passa a ser cheio do Espírito Santo. Ele larga com os alvoroços, com o partidarismo. Ele deixa essas coisinhas carnais, fracas, imundas. E ele passa a encher da glória e do brilho da glória da Shekinah. Ele passa a ter o rosto brilhando, brilhando e brilhando como o diácono Estevão. Olha Estevão. Estevão, você é de quem? Estevão, você é de quem, Estevão? Ele estava vendo Jesus à destra de Deus, e o rosto dele brilhava com a glória do Criador. E o que ele dizia? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Ele era um cristão verdadeiro. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E aquela cena foi tão dramática que Paulo viu aquilo e ele começou, em cada carta dele: eu matei a igreja, eu persegui a igreja, eu matei. O irmão Branham disse que Estevão tocou tanto em Paulo, aquele brilho que levou a Paulo uma conversão. Ele nunca esqueceu de Estevão. E na sua morte, perto dos dias da sua morte, ele estava lembrando de Estevão lá, aquele brilho da glória dele. Eu quero ser como Estevão, Senhor. Ser um cristão que a face possa brilhar com a glória do Criador. Oh, Deus maravilhoso. O maior missionário para os gentios, não esquecer daquele cristão. Que o Senhor nos ajude. Ajude a nós. Oh, Deus, ajude, grite, fale. Ajude a nós, Senhor. Vamos ficar de pé. Ajude a nós, Senhor. Ser esta igreja efesiana, Senhor, dispensação da vitória. Aleluia. Glória a Jesus. Fale com Ele. Oh, Jesus.
Oh Deus, o lugar que nós passar, que possa deixar rastro de cristãos verdadeiros, não um rastro de mexeriqueiros, não um rastro de pessoas que falam coisas que não deveriam falar, mas deixar a marca que ali passou um cristão, cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Fale com ele, irmão, fale com ele, irmã. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, louve a Ele. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos cristãos verdadeiros. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos inventários constantemente em nossas vidas. Sermos cristãos vitoriosos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Mantenha a Tua unção sobre o Teu servo. Continue abençoando, ó Deus, a toda a igreja. Muito obrigado pela Tua presença em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Fomos abençoados mais uma vez. Graças a Deus. Amanhã aquele período de oração e consagração a Deus. E domingo, desde a escolinha das crianças até a noite com a Santa Ceia, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Volte abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Este Deus ainda é
aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá na cruz. Este Deus ainda é o Deus vivo de poder.
Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai-a diante do povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Então disse Josué: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificar, santificar. Se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar, santificar, santificar. Amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Muitos de lábios impuros no serviço de Deus, com as suas vestes manchadas pelos pecados seus, mãos contaminadas com impureza de ser. Santifique hoje sua vida, se queres ter